Muito bem, alunos amados aí do curso de Fisiologia com o professor Ricardo, estamos novamente aí, né, para dar continuidade à nossa ementa com a fisiologia celular, tá? Nós trabalhamos na primeira semana as características gerais, né, das estruturas celulares, seres acelulares, pluricelulares. Depois falamos um pouquinho sobre citoplasma e núcleo. E na última aula nós falamos um pouquinho sobre equilíbrio, né, homeostase intra e extracelular, tá? Bom, essa semana nós vamos começar a nossa odisseia, né, a nossa odisseia aí pela membrana plasmática. Professor, mas o senhor já falou da membrana plasmática? Não. Eu só comentei rapidamente sobre a estrutura geral da membrana, né? Os fosfolipídios, as proteínas, o glicocálix, né? Nós comentamos rapidamente sobre isso. Agora, eu quero saber, a nível molecular, a nível fisiológico, né? Qual é a estrutura molecular do fosfolipídio? Quais são os tipos de proteína que tem na membrana plasmática? Será que todo glicocálix é igual? Todo carboidrato que está aqui na superfície das células são iguais? São os mesmos? Tem as mesmas funções fisiológicas? Não. Então isso aqui é o que a gente chama de estrutura geral. Essa estrutura geral foi definida no modelo do mosaico fluido por dois cientistas, né? Singer e Nicholson, em 1972. Professor, por que só no século XX? Porque foi nessa época que a microscopia eletrônica avançou bastante. Eu já falei sobre isso aí, tá? Então, esses dois indivíduos aqui foram aqueles que definiram o melhor modelo de membrana que nós temos hoje, que é esse modelinho aqui. Cadeias de dupla camada de fosfolipídios, né, com essa disposição, essas bolinhas azuis com essas perninhas, tá, viradas para o interior da célula, e essas bolinhas viradas para o exterior da célula. Então, o que a gente vai ver hoje? O que são essas bolinhas, essas perninhas, por que tem que ser dessa maneira, tá? Por que as proteínas ou atravessam a camada ou ficam na superfície, né? Qual é a função de cada uma dessas proteínas, tá bom? E dos fosfolipídios também. Então vamos lá. Espero que todos estejam bem, com saúde, né? Em paz, com vida, entendendo a matéria aí. Busquem outras fontes, outras informações, né? Não deixem de fazer as atividades. Se eu não estou respondendo aí algumas mensagens, a galera me manda mensagem durante a semana, né? Durante o dia, final de semana. Eu já falei que eu não consigo atender a todos, viu, gente? E mais uma vez eu quero pedir que vocês façam de tudo, conversem entre vocês, por favor, para que vocês possam postar as atividades lá no Classroom. Não me mande, né, atividades no WhatsApp. Por quê? Porque eu posso perder isso aí. Eu recebo, né? Perdão aí, galera. Vamos voltar aqui. É o nossa equipe técnica aqui, né? Tá com um probleminha. Tá joia? Já voltamos à ativa. Então, eu posso perder esse material. Por isso eu peço encarecidamente que vocês façam de tudo para conseguir postar lá no Classroom. Não é difícil, é um aplicativo fácil, né? Existem vários meios de você postar lá a sua atividade, tá bom? Mas vamos lá. Toca o barco, né? Bom, primeiramente, vamos falar dos fosfolipídios, né? A análise bioquímica dos fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles possuem uma cabeça eletricamente carregada para atrair água. A gente chama de cabeça hidrofílica. Ó, tá vendo? Ó? Aquelas bolinhas azuis que eu falei para vocês, tá? Essas bolinhas azuis são cabeças hidrofílicas, servem para atrair água. Por que tem que atrair água, professor? Ora, porque a água, galera, passa livremente pela camada de fosfolipídio. A água é a substância inorgânica mais abundante do corpo humano. Então a água ela tem que ter livre acesso. Ora, só que a água é H2O.
é uma molécula química. E como molécula química, ela precisa realizar reações químicas, tá? E as reações químicas existem em dois tipos, que vocês já estudaram aí, né, na química e na faculdade, tá? Ou é reações químicas, não, ligações químicas. Então, existem as ligações iônicas e as ligações covalentes. Então, a água precisa fazer ligações. E essas ligações são feitas com a cabeça do fosfolipídio, tá? Que é uma cabeça hidrofílica, ó, hidro-água, filia, união com a água. A cauda, ó, que são essas duas perninhas, são duas cadeias de hidrocarbonetos, ou seja, tem hidrogênio e carbono, tá? Elas são hidrofóbicas. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que a água, ela vem, ó, tá, ela é atraída por essa cabeça hidrofílica. Quando a molécula de água entra aqui, ela é repelida pelas perninhas de hidrocarbonetos. Por quê? Porque essas perninhas têm carga elétrica hidrofóbica, fobia, né? Quer dizer que não gosta de água. Então essas perninhas, elas repelem o H2O e empurram o H2O para cá. E aí, essas cabeças hidrofílicas aqui, ó, atraem a molécula de água. Então, essas aqui do lado de fora atraem de fora para dentro e as perninhas hidrofóbicas repelem, empurram, né, o H2O e as cabeças hidrofílicas aqui embaixo puxam o H2O e ele então consegue atravessar a membrana plasmática. Legal, né? Vamos ver num detalhe melhor? Olha lá. O que é a cabeça do fosfolipídio? Ó, ele tem uma colina, um fosfato e um glicerol. Por causa desse fosfato é que nós chamamos isso aqui de fosfolipídio, né? Ó, fosfolipídio. E aqui duas, tá vendo? Ó, são duas cadeias de hidrocarboneto. Porém, percebam que uma das perninhas de hidrocarboneto, olha lá, ela tem uma quebra. Todas as ligações químicas entre os carbonos aqui são ligações simples. Tá? Percebam aqui, ó, a estrutura química, ó. Ligação simples, todas elas. Simples. Opa, quando chega aqui no meio, uma ligação dupla. Essa ligação dupla cria uma torção na cadeia de hidrocarboneto. Tá vendo aqui, ó? É uma perninha quebrada, ó. Tá vendo aqui? Todas têm uma perninha quebrada, ó. Ó, tá vendo, ó? Todas têm uma perninha torta, né? Uma perninha por lado. Professor, por que isso é importante? É exatamente essa perninha aqui, galera, né, com um ângulo diferente, que permite a mobilidade da membrana. A membrana, ela tem movimento, tá? Quando o H2O, quando oxigênio, gás carbônico ou qualquer outra substância, né, vai passar aqui pelas proteínas. Então percebam aqui, ó, percebam esse desenho ele é sinuoso, como se tivesse uma curva, tá? Essa sinuosidade denota movimento. Quer dizer que a membrana da célula, ela tem movimentação o tempo todo. Claro que é uma movimentação conforme o tecido, né, o órgão onde ela está, né? E é graças a essas perninhas aqui, ó, a essa quebra na dupla ligação que nós chamamos de cis-double bond, né? Que é o cis-double bond. Essa dobra é que permite a mobilidade da membrana. Então, esse é um papel fisiológico da estrutura química. Olha o quanto isso é importante. Então, a célula, ela pode, né, dilatar, ela pode contrair. Imagina as células musculares, né? As células musculares que contrai e distende. A membrana plasmática encurta, estica, tá? Então, os fosfolipídios têm papel fundamental nesse movimento, nessa mobilidade da membrana plasmática, tá ok? Isso é importante. Desculpa aí, pessoal, saber disso. Então, esse é o nosso fosfolipídio, uma cabeça hidrofílica que atrai água, tá? E duas caudas hidrofóbicas que repelem
repelem a água. Muito importante. Professor, é só a água? Não, né, gente? Essa positividade, essa negatividade, essa carga, essa atração, ela não é só com relação à água, também tem outras substâncias, como por exemplo os gases, oxigênio e gás carbônico. Uma coisa interessante que é bom falar, que os fosfolipídios, eles possuem movimentação também, além das cadeias de hidrocarbonetos, né, que tem essas perninhas quebradinhas, que permite movimento, tá? Os hidrocarbonetos também podem os fosfolipídios também podem se movimentar. Por exemplo, flexão. Flexão quer dizer que a cadeia, ó, tá vendo aqui a ponta da minha caneta, ó, quer dizer que a cadeia de hidrocarboneto, ela vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Isso é flexão, movimento dos hidrocarbonetos, tá? Rotação. Rotação, olha a linha preta aí, ó. Quer dizer que, né? O fosfolipídio, ele pode dar um 360 graus em volta dele mesmo. Ele pode girar, né? Em volta dele mesmo. Isso é rotação. E tem também o flip-flop. O flip-flop acontece muito em alguns tipos de digestão intracelular. Eu vou mostrar isso nas próximas aulas. O que é o flip-flop? É quando a membrana plasmática ela se move de tal maneira que um fosfolipídio daqui troca de lugar com este. Então, os fosfolipídios podem trocar de lugar. Esse que está no ambiente interno pode passar para o externo, bem como esse do externo pode passar para o lugar do interno. Então, percebam que essa estrutura ela tem intensa mobilidade. Tá? Não é uma estrutura estática, fechada. Ok? É importante pensar sobre isso. Agora, com relação às proteínas, lembra que eu falei para vocês que existem vários tipos de proteínas na membrana plasmática. Falamos os fosfolipídios. E as proteínas? Bom, primeiro, proteínas de adesão em células adjacentes. Eu vou falar muito sobre proteínas de adesão. O que é adesão? Aderir, tá? Aderir. Então, quando eu estiver falando com vocês lá nas proteínas do tecido epitelial, as proteínas que ligam uma célula epitelial na outra, são proteínas de adesão, tá? Célula adjacente. No tecido epitelial, nós chamamos de justapostas. São células que estão tão grudadas uma na outra por causa das proteínas. Tá? Existem proteínas que grudam essa membrana nessa membrana. Ó. Fica uma grudadinha na outra, não passa nada no meio, né? Proteínas de reconhecimento. Já vou mostrar umas imagens para vocês daqui um pouquinho. Só um pouquinho de paciência, tá? Proteína de reconhecimento. Quem reconhece, reconhece alguma coisa. Determinadas glicoproteínas atuam na membrana como verdadeiro selo marcador, sendo identificadas especificamente por outras células. As proteínas de reconhecimento acontecem muito quando uma célula reconhece outra do seu próprio tecido. Né? Então, por exemplo, você teve uma lesão na pele, né? Uma pequena lesão na sua pele. Né? O que vai acontecer? Você vai ter mitose. Então, células da pele vão produzir células na pele. Né? Agora, como que as células que já estão lá na sua pele vão aceitar as novas células que estão sendo produzidas por mitose? Graças às proteínas de reconhecimento. Então, uma proteína de membrana, ela se relaciona com outra proteína de membrana de outra célula e as duas se dão muito bem, beleza, você pode ficar aqui, você é amiga, então faz parte do nosso grupo. São proteínas de reconhecimento, tá? Proteínas receptoras de membrana. Se ela recebe alguma coisa. É uma proteína que recebe alguma informação do meio externo. Proteína de transporte. Se ela transporta, está transportando alguma coisa. Nós vamos falar muito de proteína de transporte para fora ou para dentro da célula na difusão facilitada, como é o caso da glicose, dos aminoácidos e dos nucleotídeos. Tá? O que é difusão facilitada? É quando uma substância passa pela membrana com a ajuda de uma proteína, sem gasto de energia. Proteína de transporte. Ou, no caso de transporte ativo, que é a bomba de sódio e potássio.
né? Nesse caso, gasta energia. É uma proteína que bombeia sódio e potássio para dentro e para fora da célula, tá? Também chamamos isso de transporte. Proteína de ação enzimática. Uma ou mais proteínas podem atuar isoladamente como enzima na membrana ou em conjunto, como se fossem parte de uma linha de montagem de uma determinada via metabólica, tá? Então você pode ter proteínas da membrana plasmática que vão atuar, por exemplo, quebrando moléculas grandes. Entra uma sacarose, tá? Por exemplo, passou uma sacarose, né? Então, o que é a sacarose? A sacarose é um disacarídeo é o açúcar da cana, né? Então a sacarose, ela não entra na célula. A sacarose, ela não entra, né, numa célula para ser quebrada em frutose e glicose, que são as duas moléculas que compõem a sacarose. Aí então pode ter uma enzima na membrana plasmática, tá? Pode ter uma enzima na membrana plasmática, uma proteína. A sacarose entra, tá? A sacarose entra nessa proteína e essa proteína separa a frutose da glicose. Aí a frutose e a glicose entram na célula e cada uma vai ter a sua importância, cada uma vai ter o seu papel. Então, são proteínas de ação enzimática. Proteínas com função de ancoragem, tá? Proteínas com ação de ancoragem. Dentro da célula, do lado de dentro da membrana plasmática, existem proteínas que servem para ancoragem. O que é a ancoragem? Fixação do citoesqueleto. Citoesqueleto, pessoal, são as proteínas que são, né? Imagine que todo esse quadro branco que vocês estão vendo aqui seja a célula, né? Seja o interior da célula. E o que seria o citoesqueleto? O citoesqueleto é aqui, ó. Uma proteína que vem, olha aqui, ó. Imagine que a minha caneta é uma proteína. Um fio de proteína aqui. Um fio de proteína aqui. Um fio de proteína aqui, um fio de proteína aqui, outra acolá, outra. Então, todas as células possuem um esqueleto interno. Ó, citocélula, esqueleto, que é o esqueleto da célula. Só que, na verdade, são fios de proteína. E esses fios de proteína ficam ancorados, né? Como assim, professor, ancorados? Ora, imagine vocês... né? Imagine vocês que a tampa dessa caneta seja uma proteína que está do lado de dentro da membrana. E aqui, ó, fica um fio de proteína ancorado nela, tá? E do lado de cá tem outro, né? Então, um fio de proteína de cá e um fio de proteína de lá. Uma proteína de ancoragem aqui, uma proteína de ancoragem aqui, certo? Então, é para isso que servem as proteínas de ancoragem. Bacana, né? Papai do céu pensou em tudo, legal, não é? Por que isso é importante, professor? Ora, gente, para dar formato às células, para que as células tenham diferentes formas. Cada citoesqueleto vai determinar o formato da sua célula. Tem célula que é oval, né, meia lua, tem célula que é esticadinha, tem célula igual o neurônio, que é toda desengonçada, feia, né? Tem células de todo jeito. E esse formato é determinado pelo citoesqueleto. Olha aqui, ó, alguns exemplos práticos para vocês. Ó, proteína de reconhecimento, né? Aqui, ó, tá vendo? Proteína que tem um glicocálix em cima. Todo glicocálix, ele tem o papel de reconhecimento, né? Como assim, professor? Quer dizer que todas as células, as milhares de células do seu coração, tem glicocálix. E cada célula cardíaca tem um glicocálix que corresponde a outra célula cardíaca que está do lado dela. Então, elas se identificam. Se você colocar uma célula muscular esquelética lá no coração, não vai bater, porque o glicocálix não é o mesmo. Eles não se identificam. Se você colocar uma célula da pele lá no fígado, não vai dar certo, porque o glicocálix de reconhecimento, esse carboidrato de reconhecimento, essa proteína de reconhecimento não é a mesma, tá? Então é importante isso. Receptor de sinal, olha lá, é uma proteína da membrana que recebe alguma coisa do lado de fora.
Isso aqui acontece muito lá nos neurônios, viu, gente? Nós vamos falar sobre isso também. Isso aqui é um neurotransmissor. Tá chegando aqui, trazendo alguma informação. Então, essa é uma proteína receptora de sinal. Proteína de transporte. Ó, tá vendo, ó? Uma proteína que está transportando alguma coisa para fora ou para dentro. Catálise enzimática. Olha lá, lembra que eu falei para vocês, né? Então, é uma proteína que tá separando ou unindo substâncias. Ela tem ação enzimática. Tá vendo que são duas substâncias diferentes aqui? Junção de membrana. Então, proteína de junção. Olha lá. Membrana plasmática aqui, membrana plasmática aqui. São duas células, tá? Aqui é uma célula, aqui outra célula. Então, essas duas proteínas, elas são proteínas de junção. Uma se liga quimicamente à outra. E elas ficam, mantêm as membranas plasmáticas coladinhas, bem juntinho uma na outra, tá? Isso acontece muito no tecido epitelial. Alguns nominhos que a gente encontra por aí na literatura. Bicamada lipídica, né? Proteína integral, quer dizer, proteína que está dentro dos fosfolipídios, ó. Essa é integral, essa é integral. Agora, quando a proteína ela está só do lado de fora dos fosfolipídios, tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Ela é chamada de periférica. Quando ela está dentro dos fosfolipídios, integral. Quando ela está na periferia, periférica. Bem fácil, né, gente? Proteína de canal. Essa é uma proteína que a gente fala muito na fisiologia celular da membrana plasmática. Por quê? Porque existem proteínas que realizam transporte ativo. Né? O que é o transporte ativo? É o transporte de substâncias do meio menos concentrado para o mais concentrado, gastando energia da célula, né? Então, isso acontece, por exemplo, no transporte de íons, sódio e potássio. Então, toda vez que a célula vai transportar íons, ela gasta energia. Só que o gasto energético é muito grande. Aí o que a natureza fez? A natureza criou alternativas sem gastar energia da célula, que são as proteínas de canal. Olha lá, proteínas de transporte de íons sem gasto energético. E rápido. Por aqui passa muitos íons, cargas elétricas, ó, sódio, potássio, cloro, cálcio, né? E a célula não precisa gastar energia para isso. Agora tem um detalhe, elas são específicas, viu, gente? Ou ela serve só para cálcio, ou só para cloro, ou só para potássio e assim sucessivamente. Vocês querem ver um exemplo do quanto isso aqui é importante? Olha lá. Falta do canal de cloro. Então imagine que isso aqui fosse um canal de cloro, uma proteína por onde vai passar cloro iônico, né? Pode causar uma doença genética chamada fibrose cística, disfunções do pâncreas e, né, dos pulmões. Então o indivíduo ele vai ter o quê? Uma fibrose dos pulmões, ele vai ter uma atrofia a curto, médio e longo prazo dos pulmões. Por quê? Porque o cloro ele tem que ser mais abundante fora da célula e menos abundante dentro da célula. Ora, quando a gente metaboliza, transforma algumas substâncias, sobra cloro dentro da célula. Então eu preciso ter uma proteína de cloro para tirar rapidamente o cloro da célula, porque o cloro não é legal. Cloro não é legal para as nossas células, ele não pode ficar ali. Tá? Ele é corrosivo, ele deixa a célula ácida. Então eu preciso tirar o cloro da célula. Eu uso proteínas de cloro, proteínas de canal de cloro. Então a pessoa que nasce sem essas proteínas, né, principalmente nos pulmões, ela vai ter problemas seríssimos, como diabetes, né, porque ataca o pâncreas, tá? Insuficiência respiratória, dificilmente essa pessoa chega a viver muito tempo. Você veja bem, e é um problema genético. O indivíduo simplesmente nasce sem essas proteínas de canal. Ela tira cloro da célula, porque ela tem outras vias de tirar, mas não o suficiente. O cloro permanece dentro da célula por mais tempo e isso não é legal. Aquaporina é um outro exemplo também de proteína que eu quero falar, tá? Proteína de membrana. Ó, aqua, água, porina, poro. Percebam aqui, galera, ó,
uma proteína de canal, tá vendo que é uma proteína de canal? Só que é uma proteína de canal específico para H2O. Onde que eu vou encontrar muito isso, gente? Nos nossos rins, lá nas células dos rins. Essa membrana aqui, ó, essa membrana que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Fosfolipídio, proteína, fosfolipídio. Essa membrana é de uma célula renal. Cada célula renal nossa tem proteínas como essa. Para que serve essa proteína, galera? Ora, essa proteína serve para, ó, aqui é o citoplasma, aqui é fora da célula. Então, percebam que todas as moléculas de água, né, precisam entrar na célula para que haja o processo de filtração. Então, veja só, a água vem, olha a quantidade de água está passando pela aquaporina para entrar nas células dos rins. Olha só, passa pouco, tá vendo que passa água aqui pelo fosfolipídio? Ó, 1, 2, 3, tá passando água aqui. Mas pela aquaporina, olha o tantão que tá passando. Doido, né, gente? Muito legal isso. Então, a aquaporina é uma proteína importante que ajuda na reabsorção de água. Essa água toda que está passando por aqui, ela volta para a circulação. Quando eu for falar com vocês sobre sistema excretor e sistema endócrino, eu vou voltar nessa proteína também, tá? É muito importante essa proteína aí para o processo endócrino e excretor. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma célula dos rins, tá? É um néfron. Professora, tudo isso colorido aqui é uma célula? É uma célula só, viu? Ó, começa aqui, é a cabeça da célula, o glomérulo. Aí tem um canalzinho, ó. Tá vendo? Esse tubo azul que vocês estão vendo aqui, esse tubo azul é a membrana plasmática, de um lado e do outro. E dentro é o citoplasma, tá? Então, ó, membrana plasmática, citoplasma, membrana, citoplasma, célula. Aqui já é um canal coletor. Então, o sangue entra por dentro da célula, é filtrado, e aquilo que sai por aqui vai embora para a bexiga e para a urina. No meio do caminho, tem várias proteínas, olha aqui. AQP, aquaporina, aquaporina 1, aquaporina 7, aquaporina 2, aquaporina 3, aquaporina 4. São tipos de proteínas que ficam ao longo da célula. Para que servem essas aquaporinas? Para fazer com que a água volte para a corrente sanguínea. A água não pode vir para esse tubo aqui, ó, tá? Então, de 100% da água que chega aqui, só 1% vai embora para a formação da urina, tá? Graças a essas aquaporinas aqui. Então, nós vamos falar muito sobre elas aí, lá no sistema endócrino e excretor. Aqui são os exemplos de proteínas carregadoras, né? Chamadas de carreadoras ou permeases. Tá vendo, ó? Ela tá pegando uma substância, captura, abre e libera no meio interior. Meio extracelular, meio intracelular. Tá vendo, ó? É uma proteína de transporte. Essas proteínas, elas geralmente transportam 3 substâncias importantes. Eu pergunto isso em prova, hein, gente? Presta bastante atenção. Glicose, tá aqui, pode ser transportada dessa maneira. Isso aqui é chamado de difusão facilitada, transporte passivo sem gasto de energia, do meio extracelular para o meio intracelular. Então, a glicose pode ser transportada assim. Os aminoácidos que vêm da digestão das proteínas, né, dos nossos alimentos. E os nucleotídeos, ó, tudo isso que você está vendo aqui, esse, tudo ligadinho, né, quimicamente, é o nucleotídeo. O que é o nucleotídeo? Isso aqui é o resultado da digestão do DNA e do RNA de todos os alimentos que nós ingerimos. Como assim, professor? Ora, quando você come o arroz, o feijão, o alface, as carnes, você está comendo DNA desses seres vivos. O alface tem DNA, o arroz tem DNA, a carne do boi tem DNA. E eu não quero DNA do boi, eu não quero DNA do alface. O que eu quero? Eu quero isso aqui, ó, os nucleotídeos, é isso que eu quero. É isso aqui que tem que passar pela minha célula. Então, o meu sistema digestório vai digerir até chegar nesse nível aqui, tá? E aí vai passar para o interior da célula com a ajuda dessas proteínas. Bacana, né? Então, glicose, aminoácido e nucleotídeos.
Muito bem. Essas proteínas aqui, né, são nomes que a gente encontra muito por aí também, são proteínas de transporte, chamadas de uniporte, quer dizer que transportam um só tipo de substância para um lado da célula. Ó, uma única direção. Symport transporta dois tipos diferentes de substância para o mesmo lado da célula, tá vendo aqui? E a antiport, contrário, quer dizer que transporta um tipo de substância para fora, outro tipo de substância para dentro. São modelos de proteínas de transporte. Aqui é o exemplo que eu dei para vocês lá há pouco atrás, né? Da proteína receptora de sinal. Lembra dela, o desenho, ó? Tá vendo, ó? Toda proteína receptora de sinal, ela tem um encaixe perfeito para o seu sinal. Ó, aqui nos neurônios, essa parte verde aqui é a membrana plasmática de um neurônio. Essa amarelona aqui em cima é outro neurônio. Percebam que esse neurônio está liberando essas bolinhas, ó. Tá vendo? Ó, a membrana liberou essas bolinhas, que são os neurotransmissores, que é essa imagem aqui, ó. Então, cada neurotransmissor vai procurar a sua proteína receptora, chamados de receptores de neurotransmissores. Então, cada neurotransmissor procura o seu receptor. E aí, quando encaixou aqui, o que acontece? A mensagem vai através da membrana de um neurônio para outro. Por isso que é chamada proteína receptora de sinal. Legal, né? Bom, o glicocálix. O glicocálix, pessoal, eu vou deixar, né, pra gente... Deixa eu ver aqui. Não, eu vou terminar, porque aí amanhã a gente entra em outro ponto, tá bom? O glicocálix é aquela anteninha que eu falei para vocês que tem fora da célula, né? Geralmente a função do glicocálix é o reconhecimento, mas o glicocálix pode ter outras funções também, como por exemplo, proteção. Ora, por exemplo, se for um glóbulo branco, então um glóbulo branco ele tem um glicocálix, tá? Que pode reconhecer patógenos, vírus, bactérias, então protege. Protege também contra agressões físicas e químicas, se tem alguma substância que bate na célula, que se aproxima da célula, o glicocálix serve como um amortecedor, como um impacto, né, nas células ali, como se você estivesse dando um soco, né? Ó, esse impacto ele é absorvido pelas células, não é? Então, quem é que absorve esse impacto? Esse impacto é absorvido pelo glicocálix de cada uma das nossas células epiteliais, lá dentro, tá? Malha de retenção, né? Lá principalmente, né, no jejum no ilho, no intestino delgado, o glicocálix funciona como, né, micro dedos de luva segurando os alimentos. Eu vou mostrar a imagem para vocês aqui um pouquinho. E é claro, reconhecimento, ó, uma célula reconhecendo outra, como eu já expliquei agora há pouco. Olha aqui que bacana, essa imagem é ótima, porque ela mostra o que eu expliquei agorinha. Percebam aqui, tá vendo, ó? Fosfolipídio, e esses azuis todos são os glicocálix, tá? Agora, percebam que esse glicocálix tem uma estrutura, esse tem outra e outra. Quer dizer que cada célula de cada tecido tem o seu próprio glicocálix. Cada um vai ter a sua função, cada um vai ter o seu objetivo. Fantástico, né, galera? Papai do céu pensou em tudo. Maravilhoso esse negócio aqui. Tá bom? Bom, então nós paramos por aqui hoje. Amanhã eu quero voltar com vocês falando sobre transporte através da membrana plasmática. Como que essas substâncias todas que eu falei, como que elas passam pelo fosfolipídio, como que elas passam pelas proteínas. Vamos ver vários exemplos aí sobre transporte através da membrana, tá bom? Um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã.